Olá, bom dia. Hoje vamos dar início a mais uma aula, minha última aula da disciplina de exames especiais. Hoje eu vou estar finalizando a parte de coluna, a qual eu comecei na aula passada, e vamos finalizar com as incidências especiais de crânio, tá bom? Então, na aula passada nós vimos as incidências especiais da coluna cervical. Então, hoje vamos iniciar com a coluna torácica, tá? Então, as indicações clínicas para essa incidência, especial da coluna torácica é patologias envolvendo a coluna, tá? Como fraturas por compressão, luxação ou cifose, tá bom? A incidência especial, nesse caso, são as oblíquas direita e esquerda, tá? Então, os fatores técnicos é uma DFOF mínima de 1 metro. O tamanho do RI vai variar muito, com o tamanho aí do paciente, certo? E qual é o posicionamento da parte? Pode ser o paciente, tá? Inclinado ou ereto, tá? Então, inicialmente, deve colocar o paciente em posição inclinado lateral, que é o preferido, tá? Com a cabeça no travesseiro, os joelhos flexionados, porque isso ajuda, a coluna ela ficar mais ereta, mais certinha, tá bom? E se caso o paciente estiver em pé, vocês devem se atentar para a distribuição do peso nos pés, tá bom? De forma igual. Então, a posição da parte. Como é oblíquo, então o corpo dele ele precisa estar obliquado, inclinado, certo? Certificar-se de virar igualmente os ombros, a pelve, flexionar quadris, joelhos e braços para estabilidade, como for necessário. E o mais importante, que a coluna deve estar alinhada com o raio central, com o centro da mesa ou com o chassi, tá? O raio central, ele é perpendicular, então ele não tem angulação, já que o corpo, a coluna já vai estar obliquada, tá? Direcionar o raio central para a T7, como a gente viu, na primeira aula aí, de coluna, que deve se situar de acordo com os marcos topográficos, Então, aqui nesse caso, a T7 ela fica a 8 a 10 centímetros abaixo da incisura jugular, como nós vimos na parte anterior, aquele buraquinho que a gente tem. Então, vocês podem se situar por essa estrutura. Centralizar o RI com o raio central. A colimação ela é recomendada, como em toda estrutura, todo exame, os 4 lados, se possível. Respiração, pode pedir para o paciente suspender a respiração com expiração total para ajudar a ele ficar paradinho, e esse é o posicionamento, tá? Então, a gente percebe que o paciente está obliquado, aqui no caso é o oblíquo anterior direita, então a gente vê que o braço, ele está levantado para não ficar sobreposto, certo? E aqui a gente consegue ver que o raio central ele não tem angulação, ele está sendo direcionado para a T7, tá bom? Então, você faz o mesmo posicionamento do lado esquerdo, tá? Então, essa é a incidência especial da coluna torácica, que são as oblíquas, tá? A coluna lombar, ela também tem como indicação patologias, certo? Envolvendo a coluna lombar. Os fatores técnicos é uma DFOF também de 1 metro, o tamanho do RI vai variar. E qual é o posicionamento? O posicionamento, a gente pode ver aqui, o raio central também, tá? A gente pode ver quando a gente consegue ver que as oblíquas, a 45 graus, tá? Então, a gente consegue ver que a paciente, ela está oblíqua, pode fazer tanto oblíqua posterior direita, como oblíqua anterior direita, como a gente consegue ver aqui nessa imagem pequena. Então, a gente consegue ver que vocês vão ter como base, a crista ilíaca, então vai ter aqui como o raio central ele vai incidir na articulação, tá vendo? Aqui em direção, certo? E a gente pode também fazer a oblíqua anterior alternativa, tá? Onde vai pegar as articulações direitas. Então, aqui é como fica a coluna lombar, certo? A oblíqua posterior direita a 45 graus. Então, a gente percebe que ela fica mesmo inclinada e a gente percebe aqui um desenho de um cachorrinho, tá vendo aqui? É bem nítido esse cachorrinho e uma característica mesmo do exame de coluna lombar oblíquo, tá? Não é nem perfil, nem AP, nem PA, é oblíquo, tá? Então, a gente consegue ver o cachorrinho terrier
nas radiografias. Olha aqui, a gente consegue ver a partezinha aqui do focinho, da orelha, tá vendo? Do corpinho, das pernas do cachorrinho. Então, a característica em especial somente da coluna lombar oblíqua, tá? Outra incidência é a incidência apiaxial, tá? Onde vai ver a L5 até a primeira vértebra sacral, né? Que é fendida. Então, consegue ver algum tipo de patologia. Então, ela é chamada de apiaxial de L5 a S1, tá? Que é o sacro. Então, o posicionamento do paciente é em decúbito dorsal, tá? Os braços ao longo do corpo, a cabeça sobre o travesseiro, as pernas estendidas, com apoio, né, sobre os joelhos, embaixo dos joelhos, alinhar o plano sagital médio ao raio central, a linha da mesa, garantir a ausência de rotação, certo? Porque é um AP, então não é um oblíquo, então tem que estar, né, certinho, um AP verdadeiro. Angular o raio central de 30 graus em homens e 35 graus em mulheres cefálicos e direcionar o raio central para o nível também das cristas, das espinhas ilíacas, tá? Centralizar o raio central, o RI ao raio central, colimação e suspender a respiração, tá? Então aqui a gente consegue ver o AP axial de L5 a S1, tá? No caso aqui das mulheres, com ângulo, né, angulação cefálica de 35 graus, e se fosse o homem, uma angulação, né, cefálica de 30 graus. Então a gente consegue ver como é que fica aí a radiografia, tá? Dessa incidência aí de coluna lombar, pegando também a parte aqui sacral, tá vendo? Não tem necessidade de pegar toda a parte, tá? Mas tem que pegar essa regiãozinha daqui do S1 e pegar também a parte de L5, tá vendo? L5 também tem que aparecer nessa incidência, nessa radiografia, certo? Agora vamos seguir para o último exame, né? O último assunto da disciplina, que é crânio, tá? Então, chegamos aí à parte final das incidências, né? O mais temido, que é o crânio. Então, primeiramente, a gente precisa relembrar aí as linhas de posicionamento, tá? Que é de grande relevância para vocês conseguirem fazer o posicionamento da melhor maneira possível. E isso vai resultar em um exame de qualidade, um exame bem feito, tá? Então, quais são as linhas de posicionamento, gente? Não tem jeito. Vocês precisam memorizar, vocês precisam gravar, tá? Então, as pontos de referência e planos do corpo. Então, aqui nós temos o primeiro ponto, que é a glabela, né? A glabela é um ponto onde fica acima aí das sobrancelhas, vamos dizer assim, né? Fica acima das sobrancelhas, então é chamada de glabela. O násio já fica um pouco entre as sobrancelhas, vamos dizer assim. O outro ponto é o acanto, tá? O acanto fica abaixo aí do nariz, tá? Do ponto do nariz. E o ponto mentual, que é o mento, né? Que vocês já viram em anatomia, que é o queixo, mas é chamado de mento. Então, vai ser o ponto mentual. Então, esses pontos aí, esses 4 pontos que eu falei de início, ele forma o plano sagital médio, tá? O plano sagital médio da face, do crânio, tá? Então, recapitulando, temos a glabela, que é o maior ponto, acima, o násio, que é um pouco embaixo, certo? O acanto, que é abaixo do nariz, e o ponto mentual, onde fica o queixo, tá? Então, vamos agora para as outras partes. Então, temos aqui um ponto acima da sobrancelha, esse ponto tanto está no lado direito como no lado esquerdo, que é chamado de supraorbital. Então, supra vem de quê? Superior, e orbital vem de olho. Então, é um ponto acima dos olhos, tá? É o sulco supraorbital. Temos aqui a sobrancelha, que é chamado de arco superciliar, tá? Então, a crista, que é o arco superciliar, e a linha interpupilar, a linha entre as pupilas, certo? Que são as linhas dos 2 olhos, tá? É a linha interpupilar. E vemos aqui o outro ponto, né? Que é o ângulo do quê? O ângulo da nossa mandíbula, chamado de gônio, né? Tem pessoas que têm essa mandíbula, essa parte aqui, esse ponto do rosto bastante, né, chamativo, então facilita. Então, é a angulação aqui, ó, da nossa mandíbula, certo?
Então, essas são as linhas de posicionamento. Agora, vamos ver esses pontos de referência, né, da face no sentido em perfil, tá? Então, aqui a gente consegue ver a glabela, que nós vimos, o naso, um ponto, né, logo no início, vamos dizer, do ossinho do nariz, tá? O acanto, que é da parte final do nariz, o ponto mentual, que é o queixo. E temos aqui o ângulo, que é o ângulo da mandíbula, tá? Temos aqui o palvilhão auricular, né, que é o meato acústico externo. Temos aqui o tragus, né, onde está bastante na moda as pessoas furar, né, colocar o piercing. E o topo da inserção da orelha, chamado de tio, tá? Então é super importante que vocês memorizem. Isso vai ajudar no posicionamento aí da face, do corpo. Outro ponto também são as linhas de posicionamento. As linhas de posicionamento, elas dependem que vocês saibam onde estão os pontos de referência, tá? Então vamos começar aí primeiro. Aqui nós temos o meato acústico externo, ou ponto auricular, ou pavilhão auricular, tá? Então esse meato acústico externo, ele é a base, certo, de tudo, quando a gente fala de pontos da face. Então temos aqui, vamos começar primeiro pelo ponto que você já sabe. Essa parte aqui é onde fica o quê? A glabela, não é? Então sempre vai começar com linha, a palavra linha, tá? Então aqui é uma linha glabelo-meatal. Por que meatal? Porque é o meato acústico, certo? Então aqui é uma linha glabela-meatal, porque vem da linha, ela tem como referência o meato. A de baixo, a gente sabe que embaixo é o quê? Embaixo vocês viram que aqui é a parte do... Temos a glabela, o órbito meatal, o acanto, não é isso? Então aqui a gente consegue ver que está em cima dos olhos. Então é linha órbito meatal, porque voltou aqui ao meato. Aqui temos aqui embaixo a linha ION, é a linha infra, ou seja, a linha que está abaixo da órbita. Então é a linha infraórbito meatal, tá vendo? E LAM, aqui abaixo do nariz, qual é o ponto? Acanto, ou acante, né? Então, é a linha acanto meatal. Aqui nós temos a parte aqui, onde a linha está em cima do lábio. Então, vai ser o quê? Linha lábio meatal. E aqui é o do mento, né? Do queixo. Então, é a linha o quê? Mento meatal, certo? No início fica difícil, mas depois vocês começam a memorizar e fica fácil, tá? Então, aqui nós temos a linha glabelo alveolar. Alveolar porque é a parte da dentição, né? Dos dentes, certo? Então, essas são aí as linhas de posicionamento importantes para crânio. Antes de tudo, eu preciso falar um pouquinho, né, das considerações que vocês já sabem, não é mais novidade. A importância de usar a colimação próxima, de imobilizar a cabeça do paciente quando for necessário, né? Isso ajuda a minimizar o número de repetições, certo? Centralizar sempre o crânio, a face do paciente corretamente, ver se o crânio, se a face não está rodado, porque isso vai, né, prejudicar na qualidade do exame, tá bom? Outra coisa. As incidências do crânio, elas podem ser realizadas com o paciente em posição reclinada ou ereta. Isso depende, gente, da condição do paciente, certo? A condição ereta, ela permite que o paciente seja posicionado de uma forma mais rápida e de uma forma mais fácil, certo? Mas se o paciente ele for um paciente que está lesionado com algum tipo de trauma, um paciente idoso ou uma criança, e vocês verem que é melhor, né, mais rápido, mais confortável para ele fazer deitado, vocês podem fazer, fica a critério de vocês, tá? A movimentação do paciente quase sempre resulta em uma imagem insatisfatória, porque durante a radiografia de ossos faciais, né, dos crânios, dos seios da face, a cabeça do paciente ela deve ficar em posições precisas e manter-se imóvel por tempo suficiente para uma exposição ela ser obtida. Sempre lembrar, gente, que o crânio que está sendo manipulado é ligado a um paciente. Eu amei aqui essa observação, né, de acordo com o Bom Traje, por quê? Porque vocês não devem esquecer que aquele paciente que está fazendo o exame, ele está sentindo alguma coisa, né? Então, vocês devem manipular sempre com cuidado, com atenção, tá? De forma responsável.
sempre lembrar que aquela cabeça, que aquele crânio é de uma pessoa, tá? É de um paciente. Então, sempre quando for fazer qualquer movimento, sempre olhar nos olhos, falar, pedir licença ao paciente. Isso vai ajudar até no andamento, vai ajudar até que ele fique mais confortável, mais confiante com vocês, certo? Salvo em casos, claro, de traumatismo grave, a respiração deve ser suspensa durante a exposição para ajudar a evitar a desfocagem da imagem causada pelos movimentos do tórax respirando, tá? Então, suspender a respiração é especialmente importante quando o paciente está em uma posição prona, tá? Em pronação, que não é novidade também para vocês. Higiene é um ponto em especial que vocês devem se atentar, desde o estágio, certo? Radiografias dos ossos cranianos, principalmente dos ossos da face, exigem que o rosto do paciente ele esteja em contato direto com as mãos, do profissional e diretamente, gente, com a mesa, tá? Ou com book mesa ou com book mural. Imagine só, cada paciente que chegar, que você atender, fazer ali esse posicionamento, Então é importante que tenha, como rotina, lavar sempre as mãos, desinfetar, sejam usados antes do exame. Então pega aí um papel toalha, coloca um álcool sempre de um paciente para o outro, certo? Para limpar o book, tá? Isso faz parte da higiene do profissional, tá? Outro ponto também é o DEFOF, a distância da fonte do receptor de imagem, então deve ser mínima, tá? De 100 centímetros, ou seja, 1 metro, certo? E aqui eu trouxe 5 erros de posicionamento comuns que vocês devem sempre observar em cada posicionamento, tá? E evitar, com certeza. Então, rotação é um dos erros de posicionamento, tá? Fica rotacionado. Inclinação, fica inclinado. Flexão excessiva do pescoço. Extensão excessiva do pescoço. Ângulo do raio central incorreta, por não conhecer as linhas de posicionamento, tá? Um ponto de rotação e inclinação são 2 erros de posicionamento muito comuns, tá? Então, vocês devem evitar, certo? Como aqui a gente consegue ver na imagem, olha só a diferença da primeira figura, que está totalmente errado, tá vendo? O crânio está rotacionado, tá errado, tá vendo? Quando é perfil de crânio, a parte aqui, lateral, ela deve ficar sobre a mesa, sobre o RI, tá vendo só? Tem que fazer aqui, perpendicular, tá vendo? Então, vocês têm que se atentar a isso. Outro ponto também é sobre a radioproteção, Isso evita exposições repetidas, a colimação certinha, proteção contra a radiação secundária. Então, vamos aí para as especiais de crânio e de órbita, tá? Então, crânio nós temos 2, que é a submento vértex, certo? E o PA de crânio axial, que é o método de Haas. A órbita nós temos o Pareto-Cantil modificado, que é o método de Walters modificado, que eu acho que vocês já viram. E para os ossos nasais nós temos o superior inferior axial. E para os seios paranasais, nós temos o Pareto-Cantil transoral, que é o método de Walters, só que de boca aberta, tá? Então, vamos começar pela submento vértex, a SMV, onde é um exame com o objetivo de descartar a possibilidade de fratura da coluna cervical em paciente de traumatismo antes de tentar essa incidência. Então, deve descartar tipo de fratura, trauma, antes de fazer essa incidência para não prejudicar o andamento, tá? Patologias ósseas avançadas do temporal, da base do crânio, possível fratura da base do crânio. Então, essa incidência é mais voltada mesmo para observar a base do crânio. DEFOF de 1 metro, tamanho do RI 24 por 30, mas depende, como vocês já sabem. Então, como é crânio, deve remover todos os objetos metálicos, Ou plástico da cabeça, do pescoço, anel, ou melhor, colar, brinco, presilha, miss, piranha. Então, não pode ter nada para não servir como artefato, tá? A posição ereta é mais fácil para o paciente, mas também pode ser obtida com a mesa ereta ou um dispositivo de imagem na posição vertical. O posicionamento do paciente. Então, qual deve ser? Então, uma cadeira de roda também pode ser usada, certo, gente, na realização desse paciente, porque essa até oferece um apoio para as costas e proporciona maior estabilidade, tá? Ajuda no posicionamento.
Então, é importante elevar o queixo do paciente e hiperestender o pescoço, se possível até o quê? A linha infraórbito-meatal. Olha só a importância de saber. Apoiar a cabeça do paciente no ápice, alinhar o plano sagital médio perpendicular, né, como você sabe, à mesa, para evitar a inclinação ou rotação. O raio central, ele é perpendicular, alinha o quê? Infraórbito-meatal. Alinha abaixo dos olhos em direção ao meato acústico, certo? Colimação recomendada, centralizar tudo bonitinho. Então, essa aí é a SMV, a submento vértex, tá vendo? Então, aqui a gente consegue ver que tá fazendo com o paciente, né? Ele deitado, mas é comum, né? Até melhor fazer ele em pé, no book mural. Tá vendo, gente? Não tem regra, é bem tranquilo. Então, o paciente, ele coloca a cabeça, ele super estende o pescoço, tá vendo? E aí, vai incidir o raio aonde? Vai incidir o raio em direção ao quê? Ao meato acústico externo, né? Para poder ligar até a linha infraórbito-meatal. Tá vendo só? Então, o raio central incide aqui, ó, vamos dizer, em relação ao meato, tá vendo? Em direção à linha infraórbito-meatal, tá? Então, aqui é a radiografia. Olha só como a radiografia ela fica bem legal, né? Então, a gente consegue ver exatamente aqui a base do crânio, tá vendo? Conseguimos ver o forame magno, ó, a cabeça mandibular aqui, o mento, tá vendo? Aqui os seios esfenoide e etimoidal, tá? É bem legal, uma incidência especial. A outra incidência é o PA axial, método de Haas. Tá? As indicações clínicas é fraturas, deslocamento, processos neoplásicos e também doença de Paget. Tá? A doença de Paget é uma doença onde o osso, né, do crânio ou de outras partes, eles ficam bastante densos, rígidos, mas ao mesmo tempo são ossos suscetíveis a fraturas. Então, às vezes a gente acha que um osso denso ele é bem forte, mas ele é um osso bem fraco ao mesmo tempo, tá? DEFOF de 1 m, 24 por 30. O posicionamento é apoiar o nariz do paciente contra a superfície, flexionar o pescoço trazendo a linha órbito-meatal perpendicular, alinhar o plano sagital médio ao raio central e não pode ter, gente, rotação ou inclinação. É um PA axial, tá? Então, vai angular o raio central a 25 graus cefálicos para onde? Para a linha órbito-meatal, tá? Centralizar o plano médio sagital para passar pelo nível do MAI e sair aonde? No násio, que é abaixo do nariz. Então, o PA axial é bem tranquilo. Então, o paciente ele fica com os dois braços, tá vendo? Sobre a mesa, tá vendo? Ele vai encostar o queixo e o nariz, certo? Então, vai ter o que? Angulação de 25 graus cefálicos. Então, o raio central ele vai entrar aqui, ó, em direção ao que? A linha órbito-meatal. Tá vendo aqui? De acordo com o meato e os olhos do paciente, certo? Bem tranquilo. E aqui é a radiografia, como ela fica, tá vendo? É para pegar justamente aqui o forame magno, a crista petrosa, mastoide, certo? Outra incidência é a parietocantil modificado. Né? A indicação é fraturas, processos neoplásicos, né? Tumores inflamatórios, corpos estranhos no olho. DEFOF também de 1 m, tamanho do RI 18 por 24, certo? Posição da parte. Você vai estender o pescoço, o queixo e o nariz apoiado, ajustar a cabeça até a linha, né, do lábio meatal, deve estar perpendicular à linha órbito-meatal, formar um ângulo de 55 graus, vai posicionar o plano médio sagital perpendicular e garantir a ausência de rotação. Esse aqui, o raio central, ele é perpendicular para poder sair do acampo, tá vendo? É diferente do outro, gente. O outro, a paciente tem que colocar a testa e o nariz. E nesse caso aqui é o contrário. Ele vai colocar o quê? O mento, o nariz. Tá vendo? Então, é um parietocantil modificado, método de Walters. A linha, tá vendo? Lábio meatal. Ó. Então, fazendo isso, vai fazer uma angulação de 55 graus, certo? E o raio central, ele é perpendicular, tá? E aqui é como a gente consegue ver o método de Walters, certo? Aqui é como se fosse um mentonase, que eu acho que vocês já ouviram falar em incidência 1, tá?
E o superinferior axial, indicação também fratura do osso, tamanho do RI 1 metro, 18 por 24. Estender e apoiar o queixo no RI, tá? O raio tem que ser perpendicular à linha glabela, tá? Alveolar. Alinhar o plano médio sagital, centralizar o raio central ao naso angular, para garantir aí a rotação, para que esteja paralelo. Então, aqui é dessa forma, tá vendo só? É para ver mesmo a parte aí das conchas nasais, bem legal, né? Então, aqui, ó, o paciente mesmo, ele segura o chassi, né, na borda, coloca o queixo, tá? Então, aqui a angulação, ó, de acordo com a linha 1 da glabela, tá vendo? A glabela alveolar, tá vendo como o raio central tá? Certo? E aí a gente consegue ver essa radiografia bem legal, onde mostra a cartilagem do septo, tá vendo? Tem até aqui um leve desvio de septo, ó. O osso nasal, direito e esquerdo. Tá vendo só que legal? E a outra incidência é a incidência pariotocantil transoral, certo? Que é justamente para observar sinusite, osteomielite, pólipos ou cistos nos seios, né? Os seios da face, tá? DFOF mínima de 1 metro, tamanho do RI 18 por 24. Então, qual é o posicionamento da parte? Então, é melhor até mostrar aqui o raio central, ele é perpendicular. Então, aqui é como se fosse um mitonaso, tá bom? Então, aqui o paciente ele encosta o queixo e abre bem a boca, tá? É importante que vocês tomem cuidado na hora e peçam para que o paciente ele só abra a boca, posicione bem rapidinho, porque é um posicionamento bem chatinho, bem demorado. Então, para que ele não feche a boca, né, por não aguentar ficar muito tempo nessa posição. Então, é importante fazer a higienezinha do book e colocar o paciente direitinho, né, de maneira rápida, mas de maneira correta. Então, aqui é dessa forma, tá vendo? A incidência pariotocantil transoral. Transoral porque abre bem a boca para poder ver os seios, tá vendo? Os seios frontais, os seios maxilares, a gente consegue ver o seio esfenoidal e etimoidal quando abre bem a boca, tá certo, gente? Então, essas aí foram as incidências de crânio, são incidências que vocês precisam, né, tá sempre revisando, vendo. Importante, muito importante vocês decorarem as linhas de posicionamento, isso ajuda muito na hora de posicionar, tá bom? Então, tenham um bom final de semana, certo? Então, essa foi a nossa última aula, estamos fechando aí a disciplina de exames especiais.